Graça e paz, alunos. Bem-vindos a mais uma Escola Bíblica do Estudo Bíblico 2. E nessa quinta-feira nós iremos aí, já viram que está um formato diferente, professor novo, e nós iremos falar um pouquinho sobre o resultado do apreço pela bênção, Gênesis 28 a 31. E para a gente retomar um pouquinho, na semana passada a gente viu com o professor Ricardo o desprezo de uma bênção. E como Esaú trocou a sua primogenitura, desprezou sua bênção por coisas temporais. E aí, Rodrigo, Guilherme, eu espero que aquelas lentilhas estivessem bem gostosas, né? Porque foi uma troca bem complicada. E hoje nós veremos o resultado do apreço pela bênção, né? A gente viu a semana passada o desprezo e hoje a gente vai ver um pouco da história de Jacó. O quanto ele lutou por essa bênção de Deus, né? Mas para iniciar, eu gostaria de orar para que assim o nosso Deus nos guie nessa busca pelo conhecimento da sua palavra. Então, eu convido vocês, alunos, a fecharem os olhos nesse momento, para a gente poder orar e buscar de Deus a direção para o estudo dessa palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha nos guiar nessa jornada de conhecimento, ó Pai. Entendendo a Tua mensagem, entendendo aquilo que Tu tens preparado para nós, ó Deus. Nessas lições, Senhor Deus, em cima da vida de Jacó, tão importante, Senhor Deus, na história, pois ele é Israel, ele é, meu Pai, é da linhagem dele que surgiu o povo, Senhor Deus, o Teu povo. Que nós possamos aprender, Pai, com os erros dele e com os acertos dele, para que também assim nós possamos conduzir as nossas vidas segundo a Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus te peço, abençoe cada aluno que está assistindo essa aula, Senhor Deus, para que também possa ter a compreensão daquilo que Tu tens preparado. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E Amém. só para a gente introduzir, né, o que significa Jacó, né? Esaú a gente já lembra que era a pele vermelha, aquele cara mais ogrão, né? E o nome dado a Jacó, e o Rodrigo sabe bem ali, naquela época se dava o nome para as crianças, ou segundo as condições que a criança nasceu, ou a situação que a mãe estava. Ah, tive em tristeza, então meu filho vai chamar Tristeza. Ah, eu mudei para uma nova terra, meu filho vai chamar Mudança. E a mãe de Jacó deu o nome dele de Usurpador. Porque quem se lembra da história, quando ele nasceu, já nasceu agarrado no pé de Esaú, né? Brigando dentro da barriga ali para sair primeiro. E, de fato, as ações que Jacó tomou na sua vida podem ser consideradas, levando-se em conta as estratégias que ele teve para conseguir a bênção da primogenitura, como uma luta por essa bênção, né? Enquanto Esaú, ele desprezou totalmente o fato dessa primogenitura. Esaú sabia da história de seu pai, sabia da herança, né? A promessa para Abraão, que foi passada para Isaac. Então, ele sabia o que estava carregado para o primogênito. Mas, mesmo assim, por coisas temporais, por uma fome, por um cansaço, ele preferiu trocar. E Jacó, muito inteligentemente, falou assim, ó, da tua primogenitura que eu te dou a comida, né? Então ele usou das estratégias. É lógico, não iremos, acho que a maioria aqui dos professores concordam comigo que os fins aí não justificam os meios para muitas ações, mas nesse caso, temos que admitir que Jacó, ele fez isso baseado na fé, ele sabia da promessa que havia. Ele lutou desde o ventre para ser o primogênito nessa história. Então, já como uma missão de Deus e como uma lição de Deus para as nossas vidas, de que não importa as circunstâncias que a gente nasce, não importa as situações, Deus, quando tem algo para as nossas vidas, tudo ao redor se transforma para que aquilo aconteça. E, baseando um pouquinho nessa atitude de Jacó, a gente vê que tanto trouxe algumas consequências desagradáveis para ele a princípio, né? As ações que ele tomou, as mentiras, etc. Mas depois vieram as bênçãos e recompensas de Deus na vida dele. E eu queria iniciar essa nossa aula com a leitura bíblica, né? Nós estamos numa escola bíblica, então, alunos, por favor, peguem a Bíblia de vocês ali, né? Com certeza o Dieguinho já passou ali no chat falando para Bíblia, papel e caneta na mão, que a aula vai começar. Então vamos começar essa aula. Eu vou pedir para o professor Rodrigo ler para a gente Gênesis 28, versículos de 1 a 9. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, o Rodrigo vai abrir a dele ali, e a gente vai começar a entender um pouquinho dessa história, lendo esse trecho, né, da fuga de Jacó para a Mesopotâmia. A gente viu ali com o professor Ricardo toda aquela história de Esaú, o ódio de Esaú em relação ao seu irmão, e isso provocou, né, motivou ali uma saída de Jacó
da casa dele ali, né? Pelo medo de Esaú, etc. Mas tiveram outros fatores muito importantes. Tá na agulha aí, Rodrigo? Sim, sim, vamos lá. Gênesis 28, de 1 a 9, está escrito assim: Então Isaac chamou a Jacó à sua presença e o abençoou. Ele deu a seguinte ordem: Não tomes esposa entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padan-Arã, à casa de Betuel, teu avô materno, e casa-te com uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Que El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe, que ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma grande comunidade de povos, que ele te conceda, bem como a tua descendência, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra em que vives e que Deus deu a Abraão. Assim, despediu Isaque a Jacó e se foi a Padan-Arã, à casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Percebeu que Isaque tinha abençoado Jacó e o havia enviado a Padan-Arã para escolher ali uma esposa, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe também a orientação de não se casar com mulher cananeia. E Jacó obedecera a seu pai e sua mãe e partira para Padan-Arã. Esaú soube que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque. Foi Esaú à casa de Ismael e tomou como mulher, além das que já possuía, Maalate, filha de Ismael, neta de Abraão e irmã de Nebaiot. Maravilha. Olha que interessante nesse texto, né? Primeiro a gente vê um conselho de Rebeca a Isaac, né, de mandar o seu filho à casa de seus parentes, né, já ali mais distantes, né, lá em Padan-Arã, e a bênção já tinha sido ali promulgada, né? Quando a gente lembra um pouco da história ali, quando ele vem vestido com os pelos, né, se passando por Esaú, ele acaba recebendo a bênção da primogenitura e isso não foi revogado na vida dele. E Rebeca foi muito inteligente, por quê? O que aconteceria? Esaú estava irado, e possivelmente Esaú acabaria matando Jacó, né? Se Esaú matasse Jacó, pela lei que havia na época, sangue de parente, sangue se paga com sangue. Esaú também seria morto. Rebeca perderia os 2 filhos. Basicamente seria isso. Então ela, de maneira muito inteligente, ela acaba enganando Isaac e convence ele a mandar o filho para longe, porque assim livraria, né, o filho da ira do seu irmão. E, mais uma vez, a gente vê a promessa de Deus, porque ali havia uma obediência também, ir buscar a mulher dentro da família. E a promessa, a gente lendo nesse texto, como o Rodrigo bem leu ali, a promessa que foi dada, que seria fecundo, né, multiplicaria, como foi a promessa que foi dada a Abraão, e tomaria posses da terra. Então, aquela promessa da terra que te darei, pai de multidões, ia se cumprir na geração por geração no primogênito. E esse era o caso ali de Jacó nesse texto. Então, dando uma relida ali nos versículos 6 a 8, vamos entender um pouquinho também esse terceiro casamento de Esaú e ver um pouco sobre algumas falhas no pensamento de Esaú, né? Que diz ali: vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e o enviara para Padan-Arã, para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, fora a Padan-Arã, sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú para onde? Então vamos ver. Esaú, ele sabia de alguns detalhes. Vou deixar o finalzinho para a gente ver depois. Primeiro motivo que a gente vê ali nessa ideia, nessa visão de Esaú. Esaú, ele viu que Jacó foi abençoado por seu pai. Então, ele sabia que ele tinha perdido aquela bênção, né? E Jacó já saía levando a mesma bênção que Abraão tinha dado para Isaac, prole numerosa, da promessa da terra. Esaú não era mais quem ia ter isso. Esaú sabia que aquela promessa que iria para a vida dele já não iria mais. Imagina o ódio que ele não estava. Imagina o perder tudo, né? E dessa forma, a gente já vê o primeiro motivo que Jacó tinha que sair dali. A ira do seu irmão estava extrema. Segundo motivo, a gente vê no texto que Esaú viu, né, que ele foi enviado para Padan-Arã, né? Ele saiu para Padan-Arã. Esaú não vai correr atrás dele, mas
ele enxerga, olha, Jacó tem que tomar uma esposa da família, ali no caso da sua mãe, né? Mas aquele contexto da família que é advinda de Abraão, da mesma casa, né? Então você vê na raiz de Rebeca vai estar nisso. E ele se desloca para a Mesopotâmia, né? Se desloca para aquela região da Mesopotâmia, que a gente já viu em algumas aulas no mapinha lá entre os dois rios, lá aquela região onde desde o passado tinha saído também Abraão lá de Ur, que era na mesma região. Então ele se desloca para essa região. E se percebe que Esaú ele sabia do que estava acontecendo. Ele sabia qual era a promessa, ele sabia o que ele esperava, o que iria vir para ele. Ele não era ignorante em relação a isso. Nossa, meu irmão me enganou e eu não sabia que eu teria as promessas. Ele sabia das promessas. E Jacó, ele, em todo momento você vê na história que ele era muito obediente, não só ao seu pai, mas também à sua mãe. Ele percebe mais uma vez que Jacó obedece. Jacó obedece a seu pai, Jacó obedece o que era mandado, ele fazia. E esses pontos geravam ainda mais ira em cima de Esaú, porque ele percebia que estava tudo acontecendo, estava tudo saindo das mãos dele. O fato interessante é que ele sabia, Esaú sabia muito bem que Isaac não gostava das mulheres ali de Canaã. E, Rodrigo, as duas primeiras esposas de Esaú vieram de onde? Pois é, né? É complicado. Esaú, ele sempre parece que andou por caminhos aí, caminhos tenebrosos, vamos dizer assim, né? Ele nunca teve alinhado, ao que parece, ele nunca esteve alinhado com os princípios aí dos patriarcas, do plano de Deus. Esaú, ele parece que anda sempre afastado, né? Ele não compreende ele não compreende o propósito de Deus, né? Ele não, na verdade, até isso aí tá sobre o controle de Deus, né? Deus já sabia, já tinha predestinado Jacó, enfim. Mas Esaú, ele vai andar longe dos planos de Deus. Então ele vai tomar por esposa mulheres que são ímpias, vamos dizer assim, né? São pagãs. Isso aí Pagãs, né? são pagãs, e aí vai comprometer a sua linhagem, e mais para frente, no desdobrar da história, vamos ter grandes complicações aí. E agora quero conversar com o professor Guilherme um detalhe bem interessante. Ele sabia, pô, meu pai não quer que pegue de Canaã, então vou escolher da família, né, da minha genealogia. Olha que escolha sábia que Esaú vai e faz. Ele vai para onde? Que linhagem que ele segue? De Ismael. Você lembra? Jacó, desculpa, Isaac, ele nasceu como filho da promessa, mas Abraão teve um outro filho antes da concubina, que foi Ismael, né? E Ismael era detentor de alguma promessa de Deus? Tudo bem que Deus iria cuidar dele, etc, etc, mas era uma linhagem que foi rejeitada, não era a linhagem que seria abençoada por Deus. Da onde Esaú quis pegar uma esposa? Hein, Guilherme? É verdade. A gente consegue ver aqui, como você falou em Jacó, como os fins não justificam os meios. Um ato de injustiça praticado contra Esaú não justifica o ato de rebeldia que ele teve, né? Que é desobedecer a lei, né? Ao pedido de seu pai, e acaba indo buscar onde não deve, né? Então a gente acaba enxergando como isso afetou a trajetória dele, né? Ele acabou realmente vestindo o personagem de rebelde mesmo. Eu vou ser tudo o contrário que meu pai quer, já que ele não quis me abençoar. Parece que ele quer fazer tudo ao avesso, né? Você vê que nesse caso ele até talvez tentou, né? Não, já que meu pai não quer que pegue, eu vou fazer, vou buscar da linhagem. Mas é aquele ponto de buscar sem a direção de Deus, né? Porque... Oi. Pode terminar, depois eu falo. Que assim, buscar sem a direção de Deus. Porque assim, vou pegar da família de meu pai, então vou lá buscar lá das terras, as parentes de Ismael, né? E, de fato, era da família, mas não era do lado certo. Então, a gente percebe muito bem isso, muitas vezes, quando as pessoas tentam buscar a bênção de Deus ou buscar alguma coisa, mas não estão ligadas com Deus. Então, elas tentam, pedem direção, mas fazem tudo errado. A gente, não sei se o Rodrigo já acompanhou isso em aconselhamento, ou mesmo em palavra. Deus pede, as pessoas pedem direção de Deus. Deus, o que eu faço da minha vida? E Deus fala,
faça assim, assim, assim. A pessoa sai e faz tudo diferente. E espera, não, por que eu não fui abençoado? Olha, mas eu fui, eu jejuei todos os dias, eu fiz isso. Mas, cara, você não obedeceu a direção de Deus. Você fez o que você queria fazer, que te deu vontade de fazer. E não aquilo que Deus tinha para você, tinha de direção para a sua vida. Quantas vezes, hein, Rodrigo, a gente passa por situações que a gente vê pessoas assim, né, em aconselhamento, nas células, você fala, poxa, mas Deus falou para a pessoa e ela continua buscando, mas indo para o caminho errado, andando na direção errada. Essa semana eu comentei na célula, inclusive, alguma coisa a respeito disso, na questão do conflito que há na nossa composição de ser, de existência, né? O homem espiritual que nós somos, ele já está pronto, mas o homem carnal, a carne, ela é fraca, então ela luta contra o espírito, ou seja, a minha vontade de fazer e de satisfazer os meus desejos tendem a me direcionar para a desobediência a Deus. Então, é exatamente esse que é o ponto que você está falando. Então, assim, eu sei a direção que Deus me dá, eu peço palavra, eu oro, Deus me dá a direção, mas eu insisto em realizar os desejos da minha carne. Aí eu desobedeço a Deus e ainda tenho a ousadia de colocar a culpa em Deus por não ter conseguido, ou Deus não olhou para mim, ou Deus não me deu. É como se Deus fosse o culpado pela minha desobediência, sendo que, na verdade, ele deu a direção para mim, né? Com relação a essa relação que a gente está discutindo aí sobre Esaú, Ernesto, eu vou dar aqui algumas impressões minhas dessa relação dos patriarcas. A gente percebe que a relação familiar deles é conturbada desde Abraão. Abraão não soube lidar com a situação de Ismael, né? Ele já errou ali no começo, e aí vai criar um clima meio tenso entre as duas linhagens ali, de Isaac e Ismael. Isaac parece que traz isso para sua casa também. Ele não sabe criar uma relação muito saudável que parece entre Jacó e Esaú, né? E uma impressão que a gente não se atenta, ou talvez é uma impressão que eu tenho do texto, é que assim, a gente fala que Jacó enganou Esaú, mas foi uma negociação bem clara ali, né? Ó, você me dá comida, eu te dou a primogenitura. Só que eu fico pensando, se Esaú ele quis depois matar o irmão porque o irmão pegou a bênção dele, qual era a intenção de Esaú? Era enganar Jacó? Ou seja, eu te dou a primogenitura em troca de um prato de lentilha. Depois eu vou lá no meu pai, pego a bênção, Jacó fica sem nada, porque se ele ficou bravo, se ele se sentiu enganado, é porque ele queria comer a lentilha e também continuar com a sua primogenitura. Então tem essa análise aí que às vezes eu faço. Eu falo, se Jacó não tivesse enganado Esaú, Esaú teria enganado Jacó, porque a negociação não ia dar certo de nenhum jeito. Então você vê que é uma relação bem conturbada aí, né? Que Isaac não soube lidar com seus filhos. E você vê, na história, você vai ver uma separação já de tratamento entre os dois, a maneira que, também por parte de mãe, né? Você vê que a Rebeca ela tinha muita ligação ali com Jacó, protegia, Esaú era o brutão, então aquela relação familiar já era conturbada. E bem você mencionou, eu creio, na minha opinião, que Esaú não botou fé que Jacó conseguiria, porque para pegar a primogenitura, o pai daria para falar assim, você não é o primogênito, eu não vou dar para você, porque não se dá para o segundo filho, não tem uma troca nisso. Era uma jogada quase impossível. Ele chegar, pai, não, eu comprei do meu irmão. Falou, não existe isso de comprar a primogenitura. Eu dou ao primogênito, ponto. Por isso que Jacó teve que fazer toda aquela paramentação ali para enganar o seu pai, e só conseguiu enganar porque o pai já estava meio cego, né? Ele já não enxergava bem, então só pelo tato ele sentia, então ele já não tinha mais a visão. E era muito claro isso. Esaú não botou fé que o irmão conseguiria. O irmão fez todos os meios, é por isso que a gente fala dessa estratégia e inteligência dele. Jacó foi claro com o irmão, eu comprei a primogenitura, né? Usou uma estratégia para isso, não o enganou o irmão, fez uma troca. E ele foi atrás e tomou posse disso. Então você vê a determinação de Jacó nesse sentido, que eu acho que é o mais impressionante nesse ponto, né? E você vê que na hora que, de fato, a coisa se encerra, se conclui, fala, cara, você conseguiu fazer o que queria, mas, você roubou o que é meu. Você vê Esaú agindo sempre por impulso, né? Nos dois casamentos,
pagãos que ele teve, porque as mulheres caneias eram mulheres bonitas, queiram ou não. Ele foi pela carne, não nunca pela visão da promessa de Deus na vida dele, né? Quis o prato de lentilha porque falou, pra mim não importa nada, me dá isso aqui comer, depois eu me viro, não importava enganar, importava saciar a vontade do momento. E foi o caso também nessa passagem, porque eu tenho que casar com alguém então da família, é isso? Eu tenho 2 esposas pagãs, então vou lá, vou pegar da família. Pum, saiu, vai para onde? Para o lugar errado. Era para a esquerda, foi para a direita. Ou para a direita, foi para a esquerda. Foi lá e pegou da família de Ismael. E você acha que ele se separou das 2 esposas pagãs, despediu elas? Despediu nada, ficou com as 3 esposas. Porque na cabeça dele, não, é o cumprir o legalismo, na verdade. A gente vê isso muito nas igrejas hoje. Não, eu vou na igreja todo domingo, faço tudo, a vida toda torta, toda errada. Mas eu vou na igreja todo domingo e dou meu dízimo. Mais ou menos uma comparação aí nos dias de hoje de um pensamento de Esaú, né? Avançando um pouquinho, a gente vai entrar num ponto interessante. Eu queria que o professor Guilherme lesse para a gente o Gênesis 28, versículos 10 a 19, para a gente entender o que essa figurinha aí quer dizer. Ok. Gênesis 28, 10 a 19 diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, e a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que hei referido. Despertado Jacó do teu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Então, olha que interessante essa história. Acho que a gente já viu bastante isso, ouviu músicas, né, louvores que falam sobre essa passagem, né? E a gente percebe, Jacó ele saiu ali a caminho de Berseba, né, saiu de Berseba, ele estava seguindo para Harã, né, ali na Mesopotâmia. E fugindo do irmão, ele para em um determinado momento, ele dorme ali, né, bota uma pedra, dorme. Não deve ser muito confortável dormir apoiado numa pedra, mas ali ele fez. E ele teve uma visão, né? Ele viu o anjo subindo, descendo por uma escada. Aí é uma representação conhecida, né, do pintor sobre essa escada e os anjos ali, né? E ele reconheceu ali o que? A presença de Deus. Falou, poxa, eu tô na casa de Deus. E qual que era o conceito naquela época? Deus, ele habitava em algum lugar, ou ele estava no templo, ou ele estava em algum local de adoração. Deus não era o Deus onipresente que a gente conhece. A visão para aquela época era de um Deus, como os deuses da época, que estava em algum local. Eu falo, pô, se Deus está aqui, aqui é a casa de Deus, né? Então eu estou na casa de Deus, aí o nome Betel, né? E aí a gente vê 2 presenças muito importantes. Quais são, né? Ali em Betel, os anjos e a própria presença de Deus. E a escada também é um elemento muito importante. O que ela representa? Representa a ligação do céu e a terra, uma ligação entre o céu e a terra. Rodrigo, o que seria a nossa escada hoje? Quem seria a nossa escada? A nossa escada hoje, bom, ela começa lá na cruz, né? A partir da cruz ali, a escada ela é restabelecida, né? E o Espírito Santo hoje cumpre esse papel, né, de nos conduzir. É como se ele pegasse a nossa mão e nos levasse, né? Então a escada aí é Jesus, né, o elo de ligação ao Deus Pai, junto com o Espírito Santo, que não nos deixa sozinho, ele nos conduz para essa escada, né, nos leva até o Pai. Então essa é uma das representações. Agora você pode ter outra aí em mente, alguma outra aplicação, mas a impressão que eu posso tirar, né, disso agora é essa, né? Jesus como a escada, né?
e o Espírito Santo que nos ajuda a caminhar, né, até o Deus Pai. Perfeito, Rodrigo. Essa tua análise foi perfeita. Por quê? Nós temos o sacrifício de Jesus que nos abriu o acesso ao Pai. Então, Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida, ele é a nossa escada. Mas muito bem você colocou a ação do Espírito Santo. Eu compararia a ação do Espírito Santo como toda essa história ao redor, né, de Rebeca encaminhando o filho, porque o Espírito Santo ele vai nos conduzindo até essa escada, até esse ponto onde a gente se liga ao Pai através de Jesus, porque é impossível para nós termos esse acesso por nós mesmos, né? Mas a ação do Espírito Santo nos conduz a nos achegarmos, a nos aproximarmos e tomarmos esse caminho dessa escada de acesso ao Pai. Então, muito bem analisado a nossa escada ali, a gente pode, num resumo muito claro, colocar Jesus é a nossa escada, é o caminho, é esse canal entre Deus e nós, só pode ser feito através de Jesus e do sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz. E agora... Interessante, né? Só comentar que a parte B do versículo fala, né, que em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, a gente já tem uma promessa aí, né, de que Jesus viria para abrir a salvação a todos, né? Exatamente. Ali você vê que aquela promessa foi dada por Abraão é confirmada aqui na vida de Jacó, e essa mesma promessa, ela continua caminhando para os descendentes. Ela continua atuando nessa descendência. E a gente, de uma maneira indireta ali, fazemos parte também dessa mesma família. A promessa também foi estendida a nós, né? À igreja. E é muito interessante pensar nisso tudo, porque Jacó ele se espantou muito, muito, muito de encontrar Deus naquele lugar, no meio do caminho, do deserto ali, né? E era muito justificável, assim como a gente mencionou antes, era muito comum naquela época a associação dos deuses em locais de adoração. Deus era um ser que estava restrito a um local. A primeira lição de Jacó é que Deus é onipresente. Consegue perceber isso? Que a onipresença de Deus começa a ser a primeira quebra de paradigma. Então, a revelação de Deus, Deus se revelando e se colocando de uma maneira mais clara aos seus servos. E essa presença de Deus, ela está muito associada ao quê? À bênção, né? Que Ele mesmo dá. Jesus ali, Deus aparece ali para ele, para Jacó, e confirma a bênção. Confirma aquilo que tinha sido dado para ele. Pronuncia toda aquela bênção que foi dada a Abraão, que está sendo derramado por ele. Então, aquela primogenitura, aquela bênção derramada de Isaac para Jacó é ratificada ali por Deus nesse encontro que eles tiveram ali, né? E uma coisa interessante de se pensar, não sei se o Rodrigo ou o Guilherme também entendem assim, essa certeza que Deus está conosco, ela também tem que prover coragem e força para a caminhada, né? De avançar, de seguir, de prosseguir. Não sei vocês, quando vocês se converteram, mas eu me lembro muito bem da minha conversão e dos momentos que... Do momento que eu tive encontro com Deus, eu comecei a falar, não, Senhor, eu quero transformar minha vida, eu quero mudar a minha história. É muito comum a gente criar alguns votos e alguns compromissos com Deus quando a gente se redime a Ele. Eu não sei como é que foi a conversão de vocês, mas vocês passaram por algo parecido? Determinar algumas mudanças em sua vida? Passou por isso, Rodrigo? Passou por isso, Guilherme? Passei, Ernesto. Eu tive um momento na minha vida muito parecido, não que eu vi uma escada, né, mas eu tive uma experiência muito parecida no sentido de ter um ponto crucial para a mudança da minha vida, né? Eu vivia sem expectativa, sem esperança, sem alegria, me sentia muito sozinho, mesmo com um monte de gente dentro de casa, família, eu me sentia muito só, a ponto de desejar e até mesmo tentar tirar minha própria vida. E naquele momento eu vi, né, como eu estou falando para vocês agora, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo, né? Até comentei na célula quarta-feira. Por que você se sente sem pai? Eu sou o seu pai. Por que você se sente sozinho? Eu sou o seu melhor amigo. Não faça isso, porque eu tenho um propósito na tua vida. E eu nem era convertido ainda, eu nem tinha me convertido. Ou seja, eu acredito e tenho convicção de que aquele momento ali da minha vida foi onde eu iniciei o meu encontro
pessoal com Deus. E aí reforça toda a base teológica que eu tenho de que é Deus que se aproxima da gente e não a gente dele, porque eu não estava próximo de Deus, muito pelo contrário, eu estava querendo dar cabo de mim mesmo, né? E ali Deus se aproximou de mim e a partir daquele momento eu tive essa experiência. Passado alguns anos, 2 anos, se eu não me engano, que eu comecei a ir à igreja e aceitei a vida, né, de cristão, cultuando a Deus todo domingo, como a gente faz hoje, eu fiz sim um voto, um propósito na minha vida, que eu serviria a Deus independente daquilo que Ele colocasse nas minhas mãos para fazer. E ao longo dos anos, né, 12 anos que eu sou cristão, eu já fiz várias coisas na igreja, né? Desde pegar bitoneira, fazer massa, ajudar a limpar, dar aula, hoje dou aula na igreja junto com vocês, enfim. Eu tenho procurado honrar e cumprir esse propósito que eu coloquei para Deus, né? De o que Ele colocar nas minhas mãos para mim fazer, eu fazer. Então, sim, tive sim esse tipo de experiência e tem sido muito abençoado a minha vida por isso. Professor Guilherme? Eu também acho que eu, na minha pré-adolescência, adolescência aí, eu tive contato, né, com Jesus e tal, mas é aquele negócio, eu vou abrir mão do quê para ter Jesus, né? E aí, naquele momento, eu me afastei, não tive aquele compromisso. Até que quando, já na vida adulta, parece que as coisas, toda aquela expectativa da adolescência de fazer e acontecer passa, você fala, nossa, então é isso. Agora eu sou adulto, preciso dar um rumo na minha vida e não tenho nenhum, né? Porque a essa altura do campeonato a gente já vê pessoas decididas, a gente vê pessoas que servem a Deus tão focadas, tão na certeza do caminho que elas devem seguir. E eu naquele momento me vi perdido, né? E quando eu realmente, né, eu lembro exatamente do momento, eu me ajoelhei no banheiro, daquela angústia tremenda, aquele vazio que o Rodrigo comentou, desespero, e ali eu entreguei minha vida a Cristo. E depois desse momento em diante, parece que a gente enxerga o caminho claro que a gente precisa seguir, né? E é fato isso, que o encontro com Cristo, ele sempre nos causa uma reação. E não foi diferente com Jacó, né? A gente vê que esse encontro lá em Betel, o que ele causa em Jacó? Jacó, ele, ao ver a presença de Deus, ao estar ali, ele faz um voto com Deus. Olha o voto que ele faz. Versículo 20 diz assim: fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E ali ele erige uma pedra, né? E a pedra que erige por coluna será a casa de Deus, de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então aqui a gente vê nessa relação de Jacó, desse encontro de Jacó, algo muito interessante. Primeiro voto: se Deus for comigo, né? O que isso representa? Deus, eu quero a sua companhia, né? Isso é essencial para nós também. Deus está andando conosco no que nós estamos fazendo. Nós estamos buscando, aí jogando um pouco em uma inversão das frases, eu estou andando com Deus. Porque ele fala, se você for comigo, Deus, eu vou. Mas isso representa que eu vou estar andando. Eu não vou fazer Deus andar nos meus caminhos, mas eu vou andar nos caminhos de Deus. Então essa é a grande questão. Outro ponto que ele coloca: se me der pão para comer e roupa para que eu me vista. Ele não pede riqueza a Deus, então já vai me dar essa terra, vai me dar isso. Então, Senhor, me abençoe, me faça ser o mais próspero. Não, ele fala, pão para comer e roupa para me vestir. Né? O necessário para que eu sobreviva. Deus, se me suprir com o necessário, já é suficiente para mim. Né? Isso foi mais o voto que ele fez. E aí ele coloca, né, até quando ele precisaria disso. Até a hora que eu volte à casa dos meus pais em paz. Eu vou, tô indo lá tomar uma esposa, é isso que eu iria fazer. Ir tomar esposa e retornar, né? E ele queria ter a segurança, a certeza de que essa promessa seria cumprida, que ele voltaria, que não aconteceria nada de mal no meio do caminho. E como é que ele sela esse voto? Ele pega aquela pedra que ele tinha usado de travesseiro, né? Travesseirinho bom, né? E ele faz um altar, que era muito comum, criava-se um altar, derramou azeite sobre aquilo, e ele coloca uma condição, né, muito interessante. Ele fala: eu vou te dar o dízimo de tudo, Deus.
Então, a ideia desse reconhecimento, né? Deus, eu reconheço que é você que está me suprindo, então eu vou te devolver 10% disso que você me dá, começa a nascer nas bases dali. A gente vê que isso é um voto daqueles que têm algo com Deus. Então, mais uma vez, a gente tem uma referência aí do dízimo como não, eu estou dando dinheiro para a igreja ou para isso, mas um reconhecimento. Deus, o Senhor que supre a minha vida. Nada mais justo do que eu, de alguma forma, manter essa obra, manter viva essa tua obra aqui através dos recursos que você me dá. Eu te devolver aquilo que é teu, porque na verdade é teu, não é meu. É você que me supre disso. Você que é meu suprimento. Então esse voto de Jacó foi bem interessante, porque ele se dá nesse encontro com Deus. E mais uma vez para as nossas vidas. O encontro com Deus, ele provoca em nós uma mudança. E nós temos que ser, a gente tem que enxergar isso. A presença de Deus, a onipotência de Deus, como o Rodrigo mencionou no seu testemunho, o Guilherme mencionou. Tem momentos na nossa vida que nós temos que tomar uma posição, uma decisão. Ela começa com uma decisão com Cristo, mas ela tem que permanecer em um voto de continuar em Cristo, andar com Cristo. Então, usando o voto de Jacó, seria um bom modelo, né? Deus, se o Senhor for comigo, na verdade, Deus, que eu me mantenha andando contigo, porque eu vou para onde você quer que eu vá, né? Deus, eu não preciso mais do que o necessário. Você me deu a salvação, você me dá o suprimento, o pão diário, né? Por que mais eu quero? O que mais eu tenho que almejar? Né? Temos que compreender isso. E a nossa, também, eu creio, se o Rodrigo talvez pense assim, ou o Guilherme, eu quero que Deus faça isso até que eu volte em paz à casa de meu pai. Onde é que é a casa do meu pai? É na presença dele. Então, Deus, me mantenha no teu caminho até o dia que o Senhor voltar para buscar a tua igreja, porque eu quero ir para a casa do meu pai. Que eu possa voltar até a casa do meu pai. Então, esse tem que ser o nosso desejo também, como fruto dessa salvação, né? Só adiantando para a gente ir. Infelizmente, esse nosso tempo é horrível, né? Uma hora para dar uma aula tão gostosa como essa me mata. Então, eu vou começar a cortar um pouco, na verdade, a leitura dos textos e recomendo aos irmãos que leiam esses textos em casa, né? A leitura na íntegra ela é muito mais rica, muito mais detalhada e a gente não tem, em uma hora de aula, a capacidade de fazer a leitura e fazer as explicações. Então, assistam essa aula, voltem ao texto bíblico, elas ficam gravadas, assista de novo a aula para você pegar os detalhes que você não entendeu. Mas pegando esse capítulo 29, a gente vai ver ali Jacó se encontrando com Raquel, né? Então o que acontece? Jacó ele tem esse encontro com Deus, ele continua a sua caminhada, né? Chega até ali aos povos do Oriente, como diz o versículo 29:1, que é a expressão que designa ali moradores de Arã e vizinhança, né? Então, a região da Mesopotâmia, o Oriente. Então, os povos daquela região eram os povos do Oriente. E Jacó, ele chega lá e chega bem cauteloso, né? Primeiro perguntando, vocês conhecem? Primeiro chegou, viu, pessoas, vocês são da onde? Somos de Arã. Que legal. Né? Vocês conhecem Labão? Conhece Labão? É filho de Naor. Não, conhecemos ele sim. Ele tá bem? Não, ele tá bem sim. Olha, ali tá vindo a filha dele. E começa a aparecer ali Raquel, né? Onde eles estavam naquele momento? Eles estavam diante de um poço onde os rebanhos iam para beber. E eles tinham ali uma... Não sei se dizer uma tradição ou se era parte da cultura mesmo. Eles não abriam um poço para dar água para o seu rebanho enquanto todos não chegavam. Então, de uma maneira, chegavam todos, eles abriam o poço, davam água para todo o rebanho, fechavam o poço, todo mundo saía. Jacó, quando ele chega ali, ele tenta de toda maneira... já não, dá para o teu rebanho a bebida, dá água para o rebanho. Eu não sei, não sei se o Rodrigo concorda comigo naquele sentido, mas dá a impressão que ele queria que o pessoal já dispersa, né? Porque já que tá vindo a filha de Labão, quero poder ter uma conversa com ela meio mais a sós aqui, né? Não é que ele já queria algo, mas as bênçãos da família, ele queria ter essa experiência sem talvez aquele público todo. Então, quando ela vem chegando, ele remove a pedra, já começa a dar água para o rebanho. Então, essa cena acaba sendo engraçada quando você lê o texto, né? Porque eles falam, não, antes que se ajude todos os rebanhos, a gente não move a pedra. Então, Raquel chegando, o próprio Jacó, que não tinha nada a ver com a história, vai lá e arranca a pedra do poço e começa a dar de beber. E é ruim não ler esse trechinho, vai. Lê pra gente, por favor, Guilherme, o capítulo 29, versículos de 9 a 14. Só pra gente pegar esse... Ok. Falava-lhes ainda,
quando chegou Raquel com as ovelhas de teu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Então, você vê ali, primeiro ponto interessante, né? O fato de beijar a Raquel, chorar, era muito típico, né, daquela cultura. O pessoal do Oriente Médio, eles são muito expressivos. Não sei se vocês assistem ainda, mesmo nos dias atuais, quando tem esses casos de catástrofe, você vê as pessoas chorando na rua, eles ficam durante dias e dias velando as pessoas, eles têm essa cultura muito de expressar o seu sentimento, de chorar, de expor, né? E isso ainda persiste, né, em algumas culturas e era muito comum para aquela época. Vamos pegar uns detalhes. Quem estava trazendo o rebanho? Raquel, né? Estava trazendo o rebanho. Se ela trazia o rebanho do seu pai, significava duas coisas. Uma, não existia um filho homem para fazer esse trabalho, né? Não era incomum que as mulheres fizessem, mas era um trabalho praticamente para homens. Então, muito possivelmente, na primeira impressão que ele tem, é que Raquel não tinha um irmão, alguém que fizesse isso. E outro dado importante, se ela estava trazendo, ela também não tinha um esposo, porque uma vez que ela se casasse, a cultura obrigaria ela a ficar em casa cuidando da casa e dos filhos, né? E o marido que faria esse papel de cuidar dos rebanhos, o rebanho do seu sogro, o seu próprio rebanho, não seria o caso, né? Ele teria o rebanho do marido e a esposa já sairia para cuidar disso da casa e o marido cuidaria do seu próprio rebanho. Se ela está levando, primeiro, solteira, segundo, ela não tem nenhum irmão fazendo, e Raquel, que a Bíblia mesmo fala, ela era uma mulher bonita. Então imagina, Jacó tinha a promessa de que se casaria, talvez ali, ele iria buscar uma esposa na casa do seu tio, está vindo a filha de Labão, então uma pretendente, uma mulher linda vindo, e ele bateu o olho pela cultura, falou, é solteira, né? Então acho que o choro dele ali tem a promessa de Deus, falou, oh Deus, obrigado por essa linda mulher. E de fato, o que acontece? Ela tem esse encontro, o beijo não foi nada de beijo romântico ali não, porque era cultura se cumprimentar com beijo, que nem hoje a gente tem, hoje não por causa do Covid, né? Mas a gente se cumprimenta com beijo no rosto, eles se cumprimentavam também dessa forma, ela volta para casa, conta ao pai, e o pai vai ao encontro, né? Alguém da minha família tá vindo aqui. Eles recepcionavam muito bem, né? E ali a gente percebe que Jacó ficou um mês, né? Ali morando, tipo, recepção boa, né? Vai visitar a casa do Rodrigo, fica um mês morando com o Rodrigo, né? Um parente. A gente percebe um pouco disso da cultura. E essa história, acho que a maioria conhece, quem não conhece, leia a Bíblia, versículos de 15 até o 30. Mas Jacó, ele se interessa mesmo por Raquel, né? E Labão, depois de um mês que Jacó tá lá, e Jacó tá ajudando, né? Cuidando das coisas também. Como não tinha filhos homens, possivelmente Jacó assumiu bem a carga de trabalho na casa de Labão. E Labão chega para ele e falou, você tá aqui um mês trabalhando para mim e tal, mas vai me servir de graça? Não vai ser assim, me diz o teu salário. Aí, mais uma vez, a inteligência de Jacó, não, então como salário, me dá Raquel, né? Dá a mão da tua filha Raquel para mim, né? E Labão tinha duas filhas. Tinha Lia, que era a mais velha, e Raquel, que era a mais moça. E, como a palavra de Deus diz, né? Lia tinha os olhos baços. O que isso quer dizer, olhos baços? Né? Na tradução, seria como se os olhos fossem fracos. O que isso queria exprimir, na verdade, né? Faltava brilho. E aquela sociedade admirava muito o brilho nos olhos da mulher, a formosura da mulher. Então, quando ele falou faltava brilho nos olhos, Lia possivelmente era uma mulher mais apática, sabe? Mas assim, meio mortona, tal. Já Raquel era a pastorona de ovelhas, aquela mulher forte, bonita. A Bíblia fala assim, ela descreve Raquel dessa forma. Raquel era formosa de porte e de semblante. Tinha um rosto lindo e um corpão,
uma tradução nas linguagens do dia de hoje. Então, não era à toa que nosso amigo Jacó se impressionou com essa moça, né? E Labão respondeu, melhor que eu te dê ela, em vez de dar para outro homem, fica, pois, comigo. E, por amor de Raquel, o nosso amigo Jacó serve 7 anos de trabalho. 7 anos de trabalho era, dentro da cultura, muitas vezes quando uma pessoa mais pobre não tinha dinheiro para pagar o dote, se tinha essa troca. Então, eu trabalho para você por X tempo, como dote pela tua filha. Então, pareceu muito natural para Labão aceitar isso. Né? Falar, não, tudo bem, isso faz parte da nossa cultura. Então, trabalha 7 anos e eu te dou a Raquel como esposa. E aí vem um fato interessante. 7 anos de trabalho, ou pode ter minha esposa, festão, banquete, coisa linda, né? Festa conduzida, bebida, nossa, coisa maravilhosa, e hora de concretizar o casamento. E como é que era esse casamento? Imagina, a festona toda tinha uma tendinha lá no canto, e no casamento, o casamento era, viu, vamos pra tendinha lá e coabitem. Isso era o casamento, né? Então, o casamento era a lua de mel junto ali. Então, tinha que fechar o negócio. Pronto, agora casaram. Então, essa era a cultura. E alguém me explica, Rodrigo, Guilherme, essa é uma pegadinha para vocês. Vamos ver se vocês estão alinhados com a cultura deles. Como é que ele recebe Lia, vai lá e coabita com Lia no lugar de Raquel e não percebe? Quem dá um chute aí? Eu acredito que ele só tenha visto o rosto dela no momento, né, da intimidade. Então, provavelmente, eu acredito, né, que a festa, provavelmente à noite ali, não tinha luz elétrica, né, tudo e tal. E aí acabou levando o gato por lebre, né? O que você acha, Rodrigão? E também, assim, você mesmo colocou aí, o casamento né, muita bebida, né, muita... Labão já era bem, a gente percebe que ele era bem perspicaz, ele era bem, então já estava tudo programado, né? Só Jacó que não sabia, né, do costume também deles, né, de se casar primeiro a mais velha, né? E isso é porque Labão era osso, ele fala que Jacó era osso dos seus ossos, né? Imagina se não fosse, né? Ainda Imagina bem, se né? não fosse. Então, Jacó ele toma do seu próprio veneno, né? De enganador ele foi enganado, né? Sempre tem alguém mais Exatamente. esperto que a gente, né? Não tem jeito. E é bem assim, a gente sabe de onde vem esse lado, então, de Jacó, né? É bem osso do meu osso e carne da minha carne, né? Porque o suplantador tinha alguém ali especialista em fazer a mesma coisa. Tomou realmente do seu próprio veneno, né, Rodrigo? E Exatamente. o que permitia um pouco isso? Bem como vocês falaram, né? O Guilherme mencionou bem, não tinha luz elétrica, aquele cantinho era o cantinho escuro. Imagina uma tenda no meio da noite. Mas não só isso, as festas eram regadas assim com bebidas, né? Então, ele não só devia estar meio altinho, como na cultura, a mulher trazia um véu bem grosso, né, sobre o seu rosto. Então, ele não podia ver o rosto dela. As roupas ali, com certeza, escondiam um pouco o pote. Talvez até Lia tivesse um pote de corpo semelhante com Raquel, mas se não, aquelas roupas também dão uma boa enganada. Então, o cara já está meio chumbado, a mulher está com véu no rosto, tá tudo escuro. Na hora que ele acordou e virou pro lado e falou: Ei, que é isso? É Lia, não é Raquel. E aí, o espertão, né, foi lá brigar com o sogro. Pô, eu trabalhei 7 anos por Raquel, você me dá Lia. Ó, Jacozinho, vem cá, Jacozinho. Então, não se casa mais nova antes da mais velha. É tradição. Foi aquela enganada sutil de Labão, né? E, de fato, o que acontece? Se dá a Lia, e como parte ali do dote, ela recebe uma serva também, então Jacó recebe na sua família agora a Lia como esposa, e a serva dela, Zilpa, também passa a ser uma serva da casa ali de Jacó. E Jacó ele falou: o que você fez comigo? Labão deu aquela engambelada e fizeram um outro acordo. Qual que era o outro acordo? Então, mais 7 anos de trabalho, você recebe Raquel. Um fato que eu acho que eu nunca tinha me atentado
quando eu me converti, eu sempre imaginava que ele tinha casado, depois ficou 7 anos até ter Raquel. Mas, analisando a palavra de Deus, de fato não foi assim. Depois de uma semana, ele recebe Raquel como esposa e fica com compromisso, né, de pagar por 7 anos. Então, na verdade, o casamento com Lia, né, digamos assim, foi um pré-pagamento. Então, ele fez um consórcio de 7 anos, contemplou, recebeu Lia. Depois ele fez ali o acordo por Raquel e aí ele pagou as parcelas, né? Pagou parcelado. Financiou. Passou no crédito. Passou no crédito, 7 anos. Agora, eu quero que vocês pensem nisso, né? Imagina essa situação. As núpcias ali, né, duravam uma semana. Por isso esse intervalo de casamento de uma com a outra. Então, durante uma semana, a Lia era a esposa. Passada uma semana, ele recebe Raquel, que era a mulher dos sonhos dele. Como é que fica a situação de Lia? Né? Para pensar sobre isso. Que ela não era tão bonita como a irmã, já não tinha um pretendente. Ela se casa ali, então, aos olhos daquela mulher, tinha esperança. Não, meu marido vai cuidar de mim, etc. Recebe Raquel, pronto, Lia vai pro cantinho, tá na casa do pai mesmo. Ah, não, fica no teu aposentinho aí, eu vou curtir com Raquel. Então, Lia se sentia muito desprezada, muito, muito desprezada. E esse foi um dos grandes problemas ali, né? E a gente parte no texto para a geração dos filhos, né? E aí a gente vê mais uma vez a história. Infelizmente, a gente não vai conseguir ler esses textos, mas eu vou jogar meio por alto. O que acontece? Esse trecho da palavra de Deus, do capítulo 29 até o capítulo 30, 24, vai falar do nascimento dos filhos, exceto de Benjamim, que foi um filho mais tardio ali, né? Que nasce já perto do episódio da morte ali, foi até o motivo da morte de Raquel. Já dando spoiler aí dos textos mais para frente. Mas Deus, ele vê a vida, vê o desprezo de Jacó por Lia e torna Lia muito fecunda, né? Porque Lia, de fato, foi vítima da artimanha do pai dela, né? De não, joga ela, porque não era desejada por Jacó. Foi a artimanha, pô, você coabitou com ela, sua esposa, né? O casamento naquela época se fechava assim. Fez, acabou, a tua esposa, né? Tá aí, já era, tá feito. E Deus, ele tomou a causa de Lia como se fosse realmente um juiz. Por quê? Abençoou a vida dela e ela foi fecunda, ela teve 6 filhos, né? 6 filhos dos 12 aí que são da linhagem de Israel são dados por Lia. Você vai ver que Raquel vai ter 2 filhos, né? José e Benjamim, e o resto são filhos das servas, né? Dadas pelas servas delas, que coabitavam com a serva, como se fosse, eu não posso ter filho, eu vou dar minha serva. Então Raquel usou muito desse recurso, mas não era filha dela. Então ela sempre se sentia menosprezada nesse sentido. E você percebe que, assim, naquela época, uma mulher estéril era considerada como maldita, né? Alguma coisa de errado. Os deuses não gostam dela porque ela não pode ter filhos. Porque, de fato, o ter filhos não só era bom para a continuidade da família, daquela linhagem, mas realmente para o trabalho no campo, quanto mais filhos e filhos homens, né? Era uma bênção para aquela casa. Labão, ele já tinha dificuldade de não ter filhos homens, pelo jeito. A gente já via isso. Então, na casa de Labão, ele já não tinha essa bênção de ter filhos homens. E dentro da casa dele ali, com Lia, nasciam, né? Também gerações, nasciam homens que estariam ali. Por isso você vê também aos olhos de Labão, mais para frente, porque era tão difícil deixar eles irem. Por que era tão difícil deixar Jacó embora? Porque Jacó era uma força de trabalho tremenda com os filhos. Era uma baita de uma força de trabalho que Labão não tinha. Tinha que pagar pessoas para isso. E você percebe como Deus recompensa os desprezados? Você percebe isso, Guilherme? Que muitas vezes as situações não são boas, as pessoas são injustiçadas, mas não existe injustiça com Deus justo. Ele sempre faz cumprir a sua justiça e a sua vontade. E é fato que assim, é impossível para o homem, né, fazer muitas coisas. Mas a impossibilidade do homem não mostra as possibilidades de Deus. É impossível para o Rodrigo fazer isso, mas eu não vou conseguir enxergar o impossível na vida do Rodrigo. Deus, ele pode agir. Então, mesmo que o Guilherme tenha impossibilidade de fazer alguma coisa, isso nunca vai refletir, nunca vai conseguir mostrar o que Deus pode fazer. Deus pode fazer muito mais do que a gente imagina. E Raquel, ela tinha um ciúme tremendo de Lia. Imagina essa situação.
Porque para ela se sentiu inútil, apesar de ser a mulher amada por Jacó, Jacó ter a preferência por ela sempre se sentia pormenorizada, porque há de convém que a gente não tem filho por osmose, né? Então, Jacózão estava lá com Lia também, né? Não desprezou ela por completo. Teve 6 filhos com ela. Então, havia essa relação de Jacó com Lia. E via, pô, Jacó vai com Lia e tem filho. Eu não consigo dar filho. Ela sentia ciúme da irmã por causa disso. Mesmo sendo ela a mais amada, né? E o que ela faz? Porque ela vai e reclama para Jacó. Pô, Jacó, Lia tem filha, eu não tenho. O que Jacó responde? Fala, viu, eu sou acaso Deus que eu posso abrir tua madre? Eu não sou Deus. Resolve isso, não era problema dele. E esse trecho é interessante, né? Eu vou até ler esse trecho porque eu acho muito legal essa frase dele. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filho, senão morrerei. Então ela jogou nas costas de Jacó, você tem que me dar filho, né? Então Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre pediu frutificar? Né? Viu? O problema não está comigo não, ó, tá tendo filhos. Eu sou Deus agora para curar o teu problema? Eu não sou Deus. Então ele joga essa carga. Então imagina como ela se sentia com uma resposta como essa, por exemplo, né? Fala, meu, eu sou uma inútil. E aí ela pega a Bila, que é a serva dela, né, que foi dada por Labão para ela, né? E fala, ó, vai e coabita com ela. E vou ter filho através dela, que ela traga filhos ao meu colo. Então aí começa aquele ponto, e era comum naquela época, de dar a serva para ter filho. Eu, vendo pela história bíblica, não é o que Deus quer que aconteça. Como foi a promessa com Sara, todo esse lance com Ismael, aconteceu de não acreditar e não confiar no que Deus pode fazer. Né? E Raquel, ela vai e depois Deus não se esquece dela. E é legal esse trecho, eu queria que o Guilherme lesse pra gente. 30:22, porque a gente vai ter todo esse lance da história, o nascimento de filhos e das servas, e passa-se um bom tempo, e aí acontece esse trecho do 22 que o Guilherme vai ler pra gente. Diz assim, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Então, vê que Deus ele não deixou desamparado mesmo Raquel. Fala, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a, porque ela orou a Deus. A gente tem uma história que acontece um pouco antes ali, e eu vou mencionar no próximo slide, mas não foi pelos métodos que ela quis buscar. Deus, ele operou e abriu a madre dela, e com isso nasce José. E aí, uns pontos interessantes, né, desses textos, né? Primeiro ponto interessante, deixa eu ver se eu não pulei nada. Não, tá aqui, tá certo. Antes que você passe, Ernesto, Pode falar. só queria comentar 2 coisas aí. Muitas vezes as circunstâncias acabam influenciando a gente no nosso modo de ver a nós mesmos, né? Por exemplo, Sim. se a Lia tivesse colocado aquele rótulo nela, não, eu sou a rejeitada, vou ficar aqui no meu cantinho e deixa a minha irmã ser feliz lá com meu marido, porque ela é a escolhida, né? Então, Lia não colocou esse rótulo nela, ela continuou sendo fiel, ela continuou sendo uma boa esposa e Deus a abençoou. E Raquel, por sua vez, também, ela não aceitou claro, ela cedeu a servas primeiro, mas ela não desistiu daquela vontade dela e ela persistiu. Se ela tivesse entregue de repente e desistido, ela poderia não ter tido o filho que era a vontade de Deus, né? Mas ela persistiu e alcançou a bênção. Acho que isso é importante para nós. O ponto de não desistir, né? Não se abrir. Mas você vê que, na verdade, ali no caso, ela busca muito porque era muito ruim para ela. A imagem dela era muito comprometida se ela não tivesse filhos. E ela tenta de N formas fazer isso. Então, tem uma história com as mandrágoras também, que Rubem traz. Eu acho que eu deixei mais para frente para a gente falar sobre esses pontos mais interessantes. Mas era muito interessante esses detalhes. Um detalhe que eu acho muito legal da cultura, eu até mencionei no começo, é o fato de dar o nome seguindo as circunstâncias, né? Então, o próprio primeiro filho, que é Rubem, quando ele nasce, deixa eu pegar o significado aqui que Rubem. O Senhor atendeu a minha aflição. Então, o significado de Rubem é o socorrida na aflição. Então, quando Lia tem o primeiro filho,
Qual que é o nome que dá? Meu socorro na aflição. Porque ela estava aflita de meu marido não me quer, como é que vai ser agora? Pronto, vem um filho. Ah, agora meu marido vai me amar. E essa que ela tinha na cabeça, né? Assim, por isso agora me amará meu marido. Ela teve outro filho, que foi Simeão, né? E Deus me deu mais uma bênção. Então, a gente vê tudo isso, né, acontecendo, e os nomes, era muito interessante que os nomes vão sempre seguir os fatos que aconteciam. Um outro fato interessante, e aí é o ponto das mandrágoras, é o que aconteceu nos versículos 14 a 16. Rodrigo, lê pra gente Gênesis 30, 14 a 16, que eu acho que é um ponto interessante para a gente tratar rapidamente sobre as maneiras que se busca para dar solução para os problemas, né? Vamos lá, então. Gênesis 30, 14 ao 16 está escrito assim, ó. Tendo chegado o tempo da ceifa do trigo, Rúben encontrou nos campos algumas mandrágoras e as trouxe para sua mãe Lia. Então Raquel pediu a Lia: dá-me, por favor, as mandrágoras de teu filho. Mas Lia lhe contestou: não é bastante que me tenhas tomado o marido e queres tomar também as mandrágoras de meu filho? Então Raquel lhe propôs: pois bem, que Jacó durma contigo esta noite em troca das mandrágoras de teu filho. Assim que Jacó retornou dos campos, ao pôr do sol, Lia correu ao seu encontro e lhe deu a notícia: é preciso que durmas comigo hoje, pois paguei por ti com mandrágoras de meu filho. E ele dormiu com ela naquela noite. Então, olha que história interessante. Então, Rubem vai e está buscando trigo e encontra a mandrágora. A mandrágora é uma planta que era considerada afrodisíaca e a superstição era que essas plantas curavam a infertilidade. Então, quando Raquel soube das mandrágoras ali, né, que Rubem tinha descoberto, ela fica, você descobriu, não era tão fácil de encontrar, né, essa planta. Fala, não, me dá isso aí, porque se cura infertilidade, eu quero tomar isso, quem sabe cura meu ventre, né? Abre meu ventre, me torno fértil. Então, você vê que ela cria nessas superstições, e aí é um lance interessante, ela faz uma negociação. Então, essa família é sempre permeada por essas trocas e negociações, né? Então, nessa troca e negociação, falou assim, ó, então você me dá a mandrágora e você tem o direito a ir lá com o Jacó. Então, você vê que quem estava comandando essa história, quem vai dormir com quem ali, saiu numa negociação. Falou, ó, vem cá, Jacó, você vai dormir comigo hoje porque eu comprei o direito de dormir com você. Olha que relação que estava acontecendo com essa família, né? Percebe as duas irmãs, a briga que era por causa do marido, né? E Jacó foi, dormiu com ela naquela noite e ela concebeu e teve mais um filho. Então imagina para Raquel que passa esse fato, né? Você vê Lia tendo, deixa eu ver quem que nasceu nesse ponto. Issacar nasceu nesse fato. Depois de Issacar, a Lia teve Zebulon também, teve mais um filho. Então imagina a cabeça de Raquel, gente. Tipo, pegou as mandrágoras, puta, não deu certo. Deu Lia pra dormir. Teve mais 2 filhos. Falou, poxa, ela tava acabada. Era o 6º filho de Lia. E aí nós chegamos no versículo 22, onde Deus abre a madre, ela tem José, né? Enfim, né? Teve um filho, o Senhor deu um filho a ela. Deu-me o Senhor ainda outro filho. Foi a frase ali, o nome dado a José. Então vamos pegar 2 lições, né, rápidas, para a gente também não estender muito. A primeira, que o amor puro, genuíno, é a base de uma relação firme. Então não adianta, não é a coisa que você pode dar em troca, não é o fato de ter tido um monte de filho que não, agora conseguiu conquistar o amor de Jacó, não. Um amor genuíno, um amor puro é a chave disso. E aí eu jogo nos tempos de hoje, a gente pensa muito que o casamento, o que pode salvar o casamento? Não, se eu fizer uma viagem, se eu trocar de casa, se eu comprar um carro para minha esposa, se eu fizer isso vai salvar o meu casamento. Se eu tiver filhos, vai salvar o meu casamento. Não, não salva. O que salva o teu casamento? O amor, mas não o amor que a gente chama amor muitas vezes, que é essa relação muito mais sexual ou atração do que o amor verdadeiro. O amor verdadeiro vem de Cristo em nossas vidas. Então, quando Cristo está no casamento, quando o amor de Deus está no casamento, o casamento se torna firme. Quando esse amor divino opera sobre o casamento, aí há uma transformação do casamento. Acho que no seu Rodrigo no CR lá tem passado por experiências assim, mas de fato, né, Rodrigo, o que faz a diferença
é estar firmado com Cristo, nesse amor com Cristo. Nada mais consegue juntar. Sim, Ernesto, com toda certeza. E aí a gente vai ver, acho que você vai mais para frente, a gente vai ver mais isso aí a fundo, mas aqui a gente já começa a ter um vislumbre da criação dessas duas moças aí, no sentido de que quando as coisas não vão bem, eu recorro para superstições, para elementos místicos, para tentar satisfazer a minha frustração, né? Ou seja, Deus não está no topo aí da cadeia, ou até está no topo, mas eu logo substituo ele se as coisas não vão bem. Então, a gente percebe esse tipo de comportamento também, que é nocivo para as famílias hoje. Se a gente for aplicar isso para os dias de hoje, também acontece, né? Eu sou cristão, eu vou na igreja, mas se as coisas saírem dos trilhos, eu vou lá dar uma consultada no horóscopo, eu, sei lá, vou recorrer a Amarração pro algum... casamento. Exatamente, Pegar o né? número no poste e ligar para a mãe Joaquina. Isso, e a gente percebe hoje as famílias, e até as famílias cristãs, pensando muito no aqui e no agora, no hoje, né? no material, né? Não estão vislumbrando a eternidade, né? Não, se estão tão muito pouco, não tá, o foco deveria ser lá, mas não está lá, está aqui, né? E aí quando você começa a se prender nesse emaranhado aí de coisas do dia a dia, você começa a se perder e se distanciar de Deus. Esse que você já começa a perceber alguma coisa errada aqui já nessa relação do casamento de Jacó com as suas duas mulheres. E é muito claro isso que você colocou, Rodrigo, porque estão imersos numa cultura que era aquela cultura da região da Mesopotâmia. Deuses pagãos, eles estão naquela... até é interessante ver que eles ainda não fazem nenhuma oferta a deuses aqui, né? Que poderia muito claramente isso acontecer também. Oferecerem a deuses para ter essas coisas. Porque eles não estavam vivendo. Jacó tinha, assim, um compromisso com o Deus dele, mas até para ele aquilo não estava algo tão sólido naquele momento. Ele tinha feito os votos, mas ele continuava dentro de uma cultura que ainda não o permitia exercer isso. Até eu vejo que a fé, na verdade, de Jacó acaba sendo um pouco mais forte por não se render, pelo menos a Bíblia não nos mostra isso, né? Biblicamente eu não acho evidências que mostrem que ele tenha se rendido ao deuses pagãos. Mas ele estava num ambiente muito imerso a isso. E era o ambiente, era a casa de Labão, isso. Labão tinha deuses, tinha postes ídolos que ele adorava ali na casa dele, né? A gente vai ver isso um pouco mais para frente. E a gente percebe isso, né, Rodrigo, que não há solidez, não há nada que resolva. As famílias buscam, às vezes, em subterfúgios, ou que nem você falou, às vezes não é um outro Deus ou a mãe de Ná, mas a pessoa busca alguma coisa. Não, mas se eu mudar de casa, aí se eu fizer uma plástica, se eu perder peso, se eu tiver filhos, esse é o maior erro. A pessoa às vezes quer ter filhos, né? Sim. Como para salvar o casamento, mas não é isso que salva casamentos. Aliás, filhos você que está planejando ter, é um desafio a mais. O casamento tem que estar muito sólido quando vem Sim. os filhos, porque é um desafio muito grande. É a melhor bênção que há, quando você está no casamento de Cristo, de Deus na tua vida e vem filhos. Mas quando você não tem a Cristo, muitas vezes há muitas dificuldades. E um outro ponto que eu considero como lição, pelo menos, é que Deus ajuda os que estão em condições de inferioridade e desprezo. Com Lia, no caso do desprezo dela, deu filhos, e mesmo com Raquel, na hora que ela se vê naquela situação, Deus não se esquece. Deus não se esquece. Deus tem um tratamento para cada vida. Eu vejo tanto na vida de Lia quanto de Raquel um tratamento em relação a isso. Raquel com certeza tripudiava no começo sobre Lia. E depois Raquel se viu como inferiorizada, desesperada, porque via Lia dando filhos. E eu acho que isso equilibra um pouco a história. Depois, no final, quando nasce José, eu não tenho muitos relatos depois sobre a relação, como fica. A Bíblia não nos dá muito mais relatos de como isso acontece, mas me parece, pelos textos, pela volta, caso Esaú, que depois o ambiente começou a ter um pouco mais de paz e equidade. Depois que isso aconteceu, esse fato todo aconteceu. Não sei se é a percepção de vocês com a leitura dos próximos capítulos, mas é a leitura que eu tenho, pelo menos, né? Que as coisas depois dão uma apaziguada. Sim, Ernesto, detalhe que assim, os alunos que estão acompanhando essa aula, se eles se atentarem a esses primeiros
primeiros aspectos aí da vida de Jacó do seu casamento, eles vão entender melhor depois a relação dos irmãos com José. Sim. Então já começa aqui já, com as mulheres, Sim, com as mães dessas crianças, que vai remeter lá na frente toda a problemática que vai se desencadear com José e os seus irmãos. É interessante quando a gente se aprofunda a estudar a Bíblia, a gente começa a ter um entendimento melhor, né, do seu contexto e dos textos aí. Foi perfeitamente pontuado, Rodrigo. Porque ali você vai ter José, que era o único filho, né, até aquele momento, de Raquel. E imagina também a expectativa que o próprio Jacó tinha. Daí você começa a entender por que fazia túnica melhor, mais bonita, porque dava para José, né? E é muito, muito interessante esse aspecto. Os outros irmãos que estão ali, de fato, né? Principalmente o sexteto, se você pegar os nomes, você vai ver que o sexteto mais complicado ali eram os filhos mesmo de Lia. E com certeza ouviam muito da mãe, das coisas, a relação ali de Ada, de Raquel, devia ter essa rixa. Então, bem pontuado esse detalhe aí. Então, minha percepção talvez daquela paz fica um pouco conturbada agora. Porque, de fato, se os filhos estavam refletindo isso, havia ainda entre as mães alguma relação um pouco mais tempestuosa, né? Vamos pensar um pouquinho agora, né, dando um passo à frente. Nasce os filhos, Jacózão está lá trabalhando, e como o próprio texto fala um pouco mais à frente, Jacó ficou 20 anos trabalhando para Labão. 20 anos cuidando dos rebanhos. Então vamos pegar, se está 20 anos, vamos tirar ali, vamos pegar o primeiro casamento, né, com Lia, Deus abriu a mata e deu filhos. Então os filhos já estavam tudo na casa ali, os mais velhos, no mínimo na adolescência. Já estavam trabalhando mesmo nos campos, já tinham condição de trabalhar. Você vai ter filhos menores, talvez ali ainda acontecendo, mas eu creio que já não eram mais todos tão bebês. Todos tinham, uma criança lá de 8 anos de idade já tinha condição de pegar um feixe de trigo e malhar. Então, com esse batalhão de homens, Labão estava bem servido. E o próprio Jacó, né, que ali trabalhava e Deus abençoava a vida de Jacó. Então, durante 20 anos que Jacó teve na casa de Labão, Deus abençoou tremendamente. Os rebanhos, as coisas cresceram. E Jacó, em determinado momento, ele fala, estou aqui trabalhando e para mim? Porque eu estou cuidando dos rebanhos do meu sogro, eu estou enriquecendo para o meu sogro, mas o que eu tenho? O que é meu? Nada. Nada. O que é meu? As 2 esposas e Simone Filho. Mais nada. Não tem mais nada. E era chegada a hora da bênção de Jacó, que ele tinha tanto apreço, ele buscou a terra, os filhos já estavam nascendo, mas e a promessa da terra de Canaã que ele ia tomar posse? Ele queria isso agora, né? Ele viu que tinha sido fecundo, já estava com uma porrada de filhos lá, mas e o que mais, né? E depois dessa bênção da família, dessa família numerosa, viria sim a bênção dos bens. E aí começa uma história interessante entre essa família. Por quê? Labão já tinha mudado o salário ali de Jacó várias vezes. Você vai ver isso um pouco mais para frente, quando ele fala, não, Labão, eu quero ir embora, quero a minha parte, eu não tenho nada. Então vamos fazer um acordo. Então as ovelhas malhadas, estradas tal, ficam para mim, as lisas tal, ficam para você. Tá bom, não, tudo bem. Aí ele pega, né, os homens dele ali, né? Até um ponto interessante que ele coloca, né, que listrados, malhados, salpicados ficariam para ele. Ele pega os rebanhos, até um ponto interessante ali, Rodrigo. O fato de Labão, aqui para frente, ele fala que os filhos carregaram esses rebanhos para frente. Possivelmente Labão também começou a nascer filhos para Labão depois nesse período, né? E o que Labão faz? Essas são suas. Vai lá, galera, pega essas ovelhas e leva para longe. Tudo que for salpicada, tira de perto. Ele continuava enganando Jacó. Então, Jacó continuava sendo enganado. O enganador não passou vida fácil, mas teve o pago dos seus enganos sendo muito, muito enganado. Muito enganado. A gente chega no versículo 29, onde Jacó fala, olha, tudo que eu tenho, eu venho servindo, cuidei do teu gado, e o pouco que você tinha antes da minha vinda foi aumentando grandemente. O Senhor abençoou pelo meu trabalho. Quando eu vou trabalhar pela minha casa? Era a preocupação que Jacó tinha, né? E aquele salário acordado das salpicadas, mais um engano. Então, esse negócio que eles tinham fechado, que para Jacó estava certo, Labão
não quis cumprir. Então, negócio fechado, Labão, vamos fazer? Só que não, né? Labão deu desperto, separou o que seria dele, colocou para longe. E Deus abandonou, de alguma forma, a Jacó? Claramente não. Por quê? Adiantando um pouco a história, que já estamos a mais de 1h20 aí de aula, Deus ele deu uma estratégia, deu uma visão, um sonho para Jacó e falou, e nesse sonho o que acontecia? Jacó pegaria uma vara, né, a vara verde de álamo, tiraria, né, os fechinhos e colocaria diante dos rebanhos quanto eles estavam concebendo. E toda vez que ele fizesse isso, iam nascer ovelhas listradas, malhadas, que era o combinado que ele tinha. Então, mesmo tirando todos os rebanhos que tinham a parte genética de manchas e listras, ou seja, só tem ovelhinha branca e pretinha, né? O Labão com certeza falou, não, cruza a branquinha, a pretinha só ali e tal, a pretinha, branquinha com branquinha, não tinha como nascer listrada. Então, Jacó nunca teria seu rebanho. Usando essa, que para alguns pode ser uma superstição, mas no caso de Jacó foi direção de Deus, colocando enquanto concebiam as varinhas de álamo lá, as cascas dessas varas, começou a nascer ovelha malhada, pintada, de tudo quanto é tipo. Então, nascia as ovelhas que seriam a posse de Jacó. Então eu fico imaginando a cabeça de Labão, falo, meu, como é que tá nascendo? Se não tem genética para isso, tá nascendo um monte de... Aí que acontece? O que você pensa, Rodrigo, se estivesse naquela cultura, naquela época, ou Guilherme? Não, tá nascendo porque Deus está fazendo? Ou você imaginaria que não, Jacó tá indo roubar lá do rebanho de cima, que a gente escondeu, Jacó tá me roubando, né? Porque Labão deu aos seus filhos aquele rebanho pintado e malhado para não dar para Jacó. De repente começa a aparecer malhada e pintada? Você acha que foi Deus que fez um milagre ou que estava sendo roubado? Não, já naquela cultura. Pode falar, Rodrigo. Pode falar. Bom, para Jacó é óbvio que é um sinal de Deus, né? Que é Sim. Deus que está fazendo para ele. Agora, analisando Labão e todo o seu contexto aí, os pressupostos que ele carrega, que parece que Naor também não teve o mesmo tipo de conversão que Abraão, né? Julgar aí o seu paganismo, com certeza ele vai pensar que Jacó estava roubando ele, né? Com toda certeza. Jacó tá dando um jeito de me usurpar aqui. Geralmente quem engana os outros sempre fica com aquela paranoia de ser enganado também, né? Então, ele deve estar sendo mais esperto que eu enganei ele, agora acho que ele está me dando troco, então você fica sempre com aquela paranoia, né? De que está todo mundo contra você, né? É bem esse ponto. O cara que engana sempre fica de orelha em pé. Assim como muitos falam, né? A pessoa que trai sempre acha que está sendo traída e sempre é mais ciumenta, porque vive aquela prática. Labão vivia aquela prática e o rebanho que estava ali com os filhos de Labão, na verdade, que os filhos dele vieram? Falaram, viu, Jacó está roubando as posses do meu pai. Jacó, viu, Labão, Jacó está roubando o que é seu, porque essas ovelhas malhadas não são do rebanho que a gente mandou lá para cima. Como é que vai nascer malhada e pintada de ovelha que não tem lista, que não tem pinta, né? E nesse ponto, aquele aspecto favorável de Labão contra Jacó se muda. Jacó, né, como a palavra diz, Labão não lhe era favorável como anteriormente, né? E aí vem um ponto interessante. O Senhor chega para Jacó e fala, né? Disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo, né? Então Jacó, nesse ponto, chama as suas esposas que estavam no campo, né? Chama Lia, chama Raquel, chama para junto do rebanho e fala para elas: olha, vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável. Está no capítulo 31, né? Versículo 5. Como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmos sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Mas o vosso pai me tem dado engano e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia, os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Se dizia, os listrados serão teu salário, então todos os rebanhos tornavam-se listrados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados.
salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. E ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. E ele reforça, sou o Senhor, olha como Deus é, sou o Senhor de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto, levanta-te agora e sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Então, Deus ele vem ali e fala claramente, Jacó, sai daí agora e volta para casa. E Deus ele prepara para Jacó toda a sua bênção, nesse caso financeira, porque Jacó sai de lá com um rebanho muito grande, mas muito grande, que era de fato dele. Só que, como o Guilherme bem mencionou, enganador sempre acha que está sendo enganado e sempre vai dar um jeitinho de querer sacanear de novo. Então Jacó, para evitar qualquer embate com Labão, o que ele faz? Pica a mula sem avisar. Cata as filhas, as esposas das filhas de Labão, pega os seus filhos, os netos de Labão, pega os seus rebanhos, junta tudo e pica a mula. Vai embora, né? E interessante desse fato, não sei se o Rodrigo repara isso, mas ele vai e consulta as esposas, né? Então, o fato de Jacó ter consultado as esposas mostra o apreço, de qualquer forma, a consideração que ele tinha por elas, né? De reunir e falar, olha, teu pai fez assim, Deus falou assim comigo, tive esse sonho, vamos, né? De compartilhar com elas, porque ele com o marido falou assim, nós vamos e elas tinham que obedecer, era o marido, não era mais o pai quem mandava sobre elas, mas ele vai e de alguma forma consulta elas, e elas falam, de fato, né, meu pai, ele tem agido mal, elas concordam com o que o pai estava fazendo, elas conheciam bem o pai que tinha. E Jacó, como a gente vê no versículo 21 ali, ele foge. Se não me engano, acho que é no 32, 21. Acho que a referência está errada. É 31, 21. 31, 21 mesmo. Ah, não, tá aqui. Fugiu com tudo que lhe pertencia, levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Então, o que acontece? Se manda. Foi embora. E aí uma pergunta que não quer calar. Será que tudo foi bênção nessa volta? Hein? O que será essa palavra em hebraico ali? Na verdade, aqui ele cortou e ia fazer parte por parte, né? Esconde aí a parte de baixo. O que será essa palavra em hebraico? Ela quer dizer mispá, torre de vigia, o vigia. Peraí, o que quer dizer essa torre de vigia? O que aconteceu nessa volta? Sei que a gente está avançado em tempo, mas vou pedir para o professor Rodrigo ler para a gente Gênesis 31, 48 e 49. A gente entender Vamos essa lá. palavra primeiro. Gênesis 31, 48 e 49 diz assim, ó. E Labão explicou, seja hoje este montão de pedras por testemunha entre mim e ti. Por isso lhe deram o nome de Gileade. Foi também conhecido como Mispá, torre de vigia, porque Labão declarou ainda que o Senhor nos vigie a mim e a ti, quando estivermos separados um do outro. E você entendeu alguma coisa disso? Não, tá difícil entender, né? O que aconteceu? Vocês não estão lendo a Bíblia, né? Guilherme, dá uma ajudinha para os alunos agora. Lê para a gente 31:19, para que o pessoal entenda o que aconteceu nessa volta de Jacó aí para Canaã. Vamos lá. 31, 19 diz assim. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Ai, olha só. Aí a gente já tem um primeiro problema, né? 31:19 que o Guilherme leu, vai introduzir esse problema que haveria mais tarde. Porque, segundo a crença daquela época, quem tivesse os terafins, né, os ídolos do lar, receberiam a bênção, a herança da família. Então, quando Raquel, a esposa aí predileta aí de Jacó, ia sair, já vou abandonar a casa do meu pai, o que ela fez? Ela foi lá e pegou os ídolos, os deuses da casa. Falou, não, vou levar os deuses porque a herança da casa de meu pai vai ficar comigo. Aí aquela raiz, né, da ganância, da enganação, também estava na vida de Raquel. E para Raquel, que furtou isso do pai dela, a grande herança, ou a bênção, se tornou uma grande maldição, porque ela carregou aqueles deuses que seriam maldição para a vida dela. A gente vai ver isso mais para frente.
né? E Labão, ele saiu perseguindo a Jacó, porque ele queria rever os seus ídolos, eram os deuses que ele servia. Ele queria aquilo de volta. Lê pra gente, Guilherme, o 29 e o 30, versículos 29 e 30. 31, 29 e 30. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, por que tens saudades da casa de teu pai? Por que me furtaste com os meus deuses? Então, olha que interessante esse fato. Por quê? Labão, ele saiu correndo atrás de Jacó, encontrou com Jacó. E Labão estava bem munido com pessoas, com homens armados para dizimar, matar. O que Jacó tinha? Seus filhos ali, né? Seus 12 filhos, as 12 esposas, seu rebanho e ele. Isso contra um monte de homens que Labão trouxe ali da terra dele, que roubaram os deuses dele. Ele tinha poder para destruir, mas Deus vai e fala: Labão, você não faça mal, né? Você não vai fazer mal a ele. E esse trecho é bem interessante que você leu, porque fala: ó, há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus do vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Ou seja, não fala nada para Jacó, você não vai fazer nada com ele. Outro contraste interessante que ele fala: o Deus do vosso pai me falou, ele fala: por que você furtou os meus deuses? Você claramente enxerga o teu Deus e os meus deuses. E Jacó não sabia que Raquel tinha feito. Então Jacó nega ter roubado. E como ele não sabia quem tinha roubado, ele claramente achava que ele não tinha feito isso e ninguém tinha feito isso, ele amaldiçoa, né? Fala assim, viu? Então quem roubou que pague com a vida, né? Ele solta uma maldição. E essa maldição, sem ele saber, ele estava amaldiçoando Raquel, né? De morte. E esse é um grande ponto interessante, porque passado isso, o que eles fazem? Dado o que Deus tinha feito, depois o texto vai falar que falou o Labão, vai e olha tudo, né? Vê se você acha. E Raquel, de maneira muito esperta, ela consegue esconder a ponto que o pai não conseguiu achar mesmo os deuses. Então não conseguiu encontrar os deuses com eles. Então passou-se a revista, viu tudo, não achou nada. Pô, não tá vendo? Você veio atrás de mim, não estava comigo. De fato estava. E depois, mais para frente, a gente vai ver nos textos bíblicos que quando ele encontra, ele se desfaz desses deuses, logo depois de desfeito, tem a morte de Raquel, mas isso é coisa para a aula que vem. E eles fazem um acordo. E esse acordo traz esse nome de Mispá, né? Desse local. Por quê? Eles pegam uma pedra, erigem um montão de pedra e colocam que daquele lugar ninguém passaria. Então, seguindo um pouco mais para frente no texto, está dizendo assim, ó, disse mais Labão a Jacó, no versículo 51, né? Deixa eu só pegar aqui. Não, vou pegar um pouquinho antes, 42 a 44. Ó, se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo eu me despedirias agora de mãos vazias. Aí a briga dos dois ainda. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, e os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar Saaduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeede. E disse Labão: seja hoje esse montão por testemunho entre mim e ti. Por isso se chamou Galeede. E Mispá, pois disse: vigia o Senhor entre mim e ti e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratardes as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este monte, esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha, seja a coluna testemunha, de que para mal não passaria o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. Então, esse monte, a torre de vigia, eles fazem um acordo ali, olha, a partir de hoje, disso que nós fazemos, o teu Deus, meus deuses, você não vai passar daqui para me fazer mal, nem eu vou te fazer mal. E Labão falando para ele, hein? Mas se lembre do teu Deus, se você fizer mal para as minhas filhas ou tomar outras além delas, que o teu Deus te julgue.
Você vê que interessante esses pontos, o próprio Deus usando a vida dos ímpios, falando ao coração de Labão para não fazer mal. Tudo isso traz um peso tão interessante, ao meu ver, pelo menos, como a ação de Deus ela é de maneira completa, como a ação de Deus é de maneira perfeita. E eu tomo esse ponto da torre de vigia, e eu quis colocar ele aqui em ponto de destaque interessante, porque em determinados momentos em nossas vidas, nós temos que determinar um ponto de vigia nosso. A gente comete nossos erros, tem nossas falhas, nós pecamos, mas existem momentos que nós temos que marcar pontos de daqui eu não vou passar. Isso eu não vou fazer, principalmente quando relação entre irmãos. Vamos supor que eu e o Rodrigo tenhamos uma briga. Nós temos que fazer um momento onde a gente pare a vigiar um ao outro. Nós temos que acordar e nos vigiarmos para a gente não romper algumas fronteiras que vão além do amor, da compreensão. Porque as discussões vão acontecer e vão haver brigas, sim vão. Mas nós temos que nos reconciliar e colocar marcos em nossas vidas. Falar, olha, de hoje em diante não vamos mais fazer isso. No casamento, determinadas torres de vigia são muito importantes. No CR, com certeza vocês tratam isso. A gente trata também aconselhamento em discipulado com casais que vieram de separação, que se restauraram. E nós temos que chegar em alguns momentos que os casais falam assim, vamos colocar um ponto aqui, um ponto de corte, olha, daqui você não vai mais falar desse assunto e você também não vai mais tomar esse assunto. Acabou. E um compromisso entre os dois. É um novo momento, então vamos viver uma nova história com Deus. Tem momentos que a gente tem que colocar alguns marcos e determinar pontos de limite, né? Disso não vai mais acontecer, isso não pode mais acontecer e desse assunto não vamos falar mais. Para que não haja mais briga sobre isso, porque Deus está no controle. Não sei a experiência de vocês com isso, mas tem funcionado muito bem. Para a minha vida, para a vida das pessoas que têm discipulado, colocar pontos que a pessoa tem que se vigiar para não cometer os erros, as falhas, e daquele ponto nenhum atacar mais o outro. Já tiveram a experiência de usar esse conceito aí? Ou no CR, ou em aconselhamento, na célula? Acho que a sua observação, né, ela é perfeita nesse aspecto. Acho que é necessário, não só é importante, mas é necessário que se faça, né, esse divisor aí, porque, como você falou, os desentendimentos, as discussões, elas vão acontecer porque somos indivíduos, pensamos de forma diferente, a nossa criação, às vezes, né, vão trazer aspectos diferentes na nossa maneira de lidar com a vida, só que esses desentendimentos e essas discussões devem haver no meio de nós, né, principalmente nós que somos cristãos, devem haver no meio de nós com o fim último de construir, de trazer construção, de edificar de um ao outro. É isso que é ser igreja, né? E aí sim, houve uma contenda primeira ali, uma discussão, um desentendimento que sirva para a construção, mas que haja sim um limite para que haja o respeito, né? De ambos os lados. Em todos os aspectos da nossa vida, eu acho que nós devemos carregar essa aplicação aqui de Mispá entre Labão e Jacó. Acho que em todos os aspectos da nossa vida, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, em qualquer demanda aí da nossa vida, a gente tomar como lição esse trecho aqui. O que você acha, Gui? Eu acho que é perfeito o que vocês falaram, porque aquele velho ditado, né? O meu direito acaba onde começa o do outro, né? Então, quando a gente determina esse limite, a gente não corre o risco de, primeiro, repetir o erro e, segundo, de repente, fazer coisas que não tem volta depois, né? A palavra, a gente sabe que não tem volta. Sim. Uma coisa dita, maldita, ela pode ferir mais que um tapa, né? Então, a gente sabe que esses limites são importantíssimos porque muitas vezes a gente não percebe esses limites sendo excedidos. Mas a pessoa que está recebendo a ofensa ou recebendo essa má conduta nossa, ela que vai sofrer. Então, é preciso expressar isso de forma clara para que os limites não sejam ultrapassados e marcas não sejam deixadas aí para o resto da vida, né? Isso é extremamente importante, Gui. E que nem você comentou, na verdade, quando você você sabe os limites que você tem que seguir, você se mantém nisso e geralmente há um bom acordo. Quando ambos os lados concordam onde tem que chegar, onde ponto. Por isso que o casamento é diálogo.
Tem pontos que tem que ser acordados mesmo. E nesse acordo, o que acontece? A gente vê depois um ato interessante. Jacó oferece o sacrifício na montanha, convida, né, os seus, chama ali de irmãos agora, né, a compartilharem de um alimento, comerem pão, passaram a noite juntos. No dia seguinte, Labão ele vai, beija seus filhos, suas filhas, né, os netos ali, na verdade, né, nessa simbologia, e volta para sua casa, selado uma paz que perdura, né? E muitas vezes nós precisamos de alguns pontos que a gente chama de mispar em nossas vidas. Pontos que a gente vai fazer uma reconciliação e que sirvam para a gente vigiar e não passar esses pontos, né? Então, se num casamento, se num relacionamento de amigos, se no trabalho, você determina os pontos, os limites, deixa claro, geralmente há tranquilidade. O problema é quando você vai fazer as coisas sem diálogo, sem tratar, sem combinar, e aí acaba invadindo áreas, e em todas as áreas vai gerar problema e vai gerar confusão. Para a gente encerrar, a gente percebe dentro dessa aula que Jacó teve muitas dificuldades, né? O usurpador não passou ileso da usurpação, mas foi muito enganado, 20 anos sendo enganado, passa depois por poucas e boas ainda, né, na continuação da história, mas ele perseguia aquilo que Deus tinha para a vida dele, a bênção dele, né? E fica a lição para nós, que nós também busquemos a nossa bênção, não sejamos que nem Esaú, desprezando o que Deus tem para nós. E custe o que custar, nós temos que buscar. Mas eu quero que você entenda claramente do que nós estamos falando. Eu não estou te falando, não confunda isso com o crentez de buscar a bênção. Deus, eu quero meu carro, eu vou buscar a bênção financeira, a bênção do carro, a bênção da casa. Não é dessa bênção que a gente está falando. Não é. A bênção que Deus tem para nós está muito mais relacionado à nossa vida de intimidade com Deus. Relacionado àquilo que Jacó buscava no seu voto. A paz, a tranquilidade ali de poder saber que Deus estava com ele, que ele teria o pão o necessário, a roupa para vestir, que ele voltaria em paz para sua casa. E Deus tem uma vida abundante para nós. O que acontece, que nem o Rodrigo no começo da aula mencionou, a gente se esquece disso. A gente vive as coisas que são temporais, a gente quer as coisas que são para nós de hoje e se esquece da promessa de vida eterna que Deus tem para nós. E esse é o grande erro. Se esquecer dessa bênção, dessa promessa de uma vida eterna, de uma vida com Cristo. A gente briga tanto para ter as coisinhas, o vento, né? A brisa que passa, que logo some, como diria ali o nosso velho e bom Salomão, né? A vida é como um sopro, uma brisa, vai embora e a gente se mata para querer ter as coisinhas e esquece que existe uma vida eterna. Nós temos que lutar pela vida eterna, lutar pela salvação da nossa casa. E essa bênção que nós não podemos abandonar. É essa que nós temos que lutar, custe que custar, buscando em oração, buscando em direção de Deus. A gente tem que ter apreço por aquilo que Deus fez por nós e tem de bênção para as nossas vidas. Deus tem promessas para nós, para as nossas vidas. E elas estão muito, muito longe dessa picuinha da casa... com 5 suítes, do carro, do ano. Gente, esquece dessas palhaçadas. Pensa no que Deus tem para a vida de cada um de nós. Essa vida de paz, a presença do Espírito Santo. E isso é o mais importante. Isso é o que há de mais precioso, né? Só para a gente já lançar aqui as bases, semana que vem, eu vou pedir para vocês fazerem um compromisso comigo. A gente estendeu bastante essa aula, já está com mais de 1h30, porque a gente teve que retomar alguns textos. Como é a minha primeira aula, eu não consegui preparar isso para vocês, mas eu quero deixar já um compromisso. Você está aí estudando a palavra de Deus com a gente. Na quinta-feira nós temos mais uma aula e eu preciso que você leia Gênesis 32 a 35, porque isso vai ser a base do que Deus tem para a tua vida. Não adianta querer estudar a palavra de Deus e pegar por osmose o conhecimento do Rodrigo, do Guilherme, o meu, isso não existe. Deus tem bênção para as nossas vidas através da palavra dele. Eu queria deixar aí a palavra um pouco para o professor Rodrigo, professor Guilherme, em relação a essa aula de hoje e também que eles possam compartilhar aí com os alunos, né, alguma mensagem importante disso que a gente compreendeu na aula de hoje. Amém. Eu quero agradecer primeiramente, né, a satisfação estar participando de mais uma aula aí com vocês, de poder estudar a palavra de Deus, né? Falar para os alunos que como você disse, eu vou reforçar aqui, é muito importante que nós tenhamos contato com a Bíblia, porque ela é o próprio Deus falando ao nosso coração, né?
Você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Deus, ele vai falar. E que nós possamos olhar, né, para a vida de Jacó e aprender com a vida de Jacó. Não adianta a gente olhar para a vida de Jacó, nossa, que legal, Jacó. Ao invés de você só admirar Jacó, que você aprenda e aplique na sua vida, assim como eu busco e luto, me esforço para aplicar na minha, as lições que Jacó nos deixou. Acho que essa é a mensagem que eu quero deixar aqui nessa última participação. Professor Guilherme. Eu também gostaria de agradecer, é uma honra estar aqui com vocês, a minha primeira aula aqui no Estudo Bíblico 2, né? É uma honra estar aqui com os professores e com os alunos. E é isso, vocês falaram perfeitamente, eu só queria amarrar com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, que diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, que a gente fique com esse pensamento, que a gente busque as coisas do alto, porque tudo aqui é efêmero, tudo é passageiro, mas as promessas de Deus são eternas para as nossas vidas, que a gente possa se apegar nisso daqui para frente. Glória a Deus. E eu deixo aí como uma última aplicação, uma recomendação à vida dos nossos alunos, que assim, apliquem a lição de hoje, a lição que vocês estão tendo aqui na Escola Bíblica, à sua vida. Né? Como o Rodrigo falou, compara a sua vida com a de Jacó, porque você pode ser uma bênção para a vida de uma outra pessoa, não pode? Como você pode ser a bênção para a vida de alguém? É a lição que eu peço para que vocês extraiam dessa aula. Então, releiam os textos bíblicos, releiam mais uma vez. Eu quero que vocês apliquem isso. Quero que você se pergunte, você pode ser a bênção para a vida de alguém? Como é que você pode fazer isso? E, mais uma vez, lembrar que os ídolos do lar, né, que a Raquel tomou lá, só trazem problemas. E hoje, por mais que você seja crente, confie em Deus, eu sei que muitas vezes você carrega alguns ídolos do lares. Não que você tenha a imagem da santinha aqui ou ali, mas algumas crendices ou práticas que vêm da nossa família, maneira que você de repente cuida, trata da sua esposa e filhos, que não são basicamente a maneira bíblica. E isso muitas vezes a gente pode associar de uma maneira bem grotesca aos esses ídolos do lar. Hora de mudar nossas práticas, hora de aprender com os erros desses homens de Deus, para que a gente viva uma vida mais próxima da vontade de Deus. Fica aí o meu contato, né, meu e-mail, tem um QR Code com meus dados, você só escanear com seu celular, você consegue aí meu telefone, meus contatos, e não tenha medo de fazer perguntas, críticas, dúvidas, mande, tanto eu, professor Rodrigo, professor Guilherme, estamos à disposição para responder as tuas questões. Leia a Bíblia, leia esses textos, e na leitura deles, com certeza vão aparecer alguns pontos que vão ser mais complicados de entender, e você sabe que pode contar, aluno, com esse corpo de professores, com o corpo docente da Igreja Batista Aliança Eterna, que está sempre disposto, sempre animado para te responder, tirar as suas dúvidas. Então não fica com dúvida. Ah, ali não entendi. Não entendeu? Não tenha vergonha. Pergunte. Nós temos um prazer imenso em poder explicar a palavra de Deus para vocês. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu vou pedir para o professor Guilherme encerrar a nossa aula com uma oração, né, para essas vidas e uma bênção profética, né, para essas vidas que assistiram a essa aula um pouco mais longa hoje, peço perdão, mas era muito importante compartilhar esse texto com os irmãos. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, esse privilégio, Pai, de poder compartilhar um pouco mais a Tua palavra. Seu conhecimento é imenso, mas nós conseguimos aqui enxergar um pouco mais, Pai, do que o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor. Que essa aula, Senhor, chegue aos corações, Pai, aprisionados, os corações angustiados, e que através dessa história que nós aprendemos hoje, Pai, que eles consigam enxergar, Senhor, que o Senhor tem muito mais para a vida deles, Senhor. Que o Senhor derrube todo impedimento, Senhor, derrube todo obstáculo que possa haver nesse processo de transformação, nesse processo de aprendizado, e que isso sirva para que todos nós iniciemos uma nova trajetória, Senhor. Que nós consigamos enxergar o que o Senhor tem para nós, que nós possamos perseguir o que o Senhor tem para nós, custe o que custar, Pai. Que nós consigamos fixar os nossos olhos no Senhor, não nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita, mas que nós fixemos os nossos olhos em Cristo, Senhor.
É isso que eu te peço. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, alunos, por mais essa aula que vocês tiveram presentes. Mande pergunta no chat, a gente ainda está aqui para responder. E não deixem aí de continuar participando das atividades da igreja. Nós retomamos cultos presenciais já faz aí 2 meses. Nós temos as células, várias voltando também presencial, ainda mantendo o online para o pessoal que de idade mais avançada ou de grupo de risco que não pode participar. E estamos aos poucos retomando. A escola bíblica também, assim que nós finalizarmos as salas de aula, iremos retomar presencial. Então esteja sempre aí atento aos recados da igreja, porque logo em breve nós estaremos reunidos novamente na sala e vai ser uma delícia poder reencontrar os irmãos naquele ambiente. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado professor Rodrigo, obrigado professor Guilherme por essa participação que sempre, sempre é maravilhosa. O conhecimento desses meninos aí me impressiona, gente. E é uma delícia poder dar aula com pessoas que amam a palavra de Deus como esses dois. Grande abraço, Deus abençoe